Oi pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura e Eu, e hoje nós vamos conversar sobre O Reverso da Medalha, do escritor norte-americano Sidney Sheldon, publicado pela primeira vez em 1982. Eu nunca tinha lido Sidney Sheldon até o ano passado, quando eu li A Outra Face, que é um romance policial, a obra de estreia do autor, e já tem até vídeo aqui no canal também. E eu lembro de ter ficado muito surpreendido com esse livro, porque geralmente a gente ouve falar que Sidney Sheldon é um autor menor, é considerado subliteratura, e eu percebo até que as pessoas aqui mesmo no Booktube evitam falar de Sidney Sheldon. E, de certa forma, eu penso que isso é até uma injustiça, né? Porque, pelo menos para mim, ele não pareceu assim tão ruim. Eu devo confessar que O Reverso da Medalha me pareceu assim uma obra bastante comercial, um livro assim feito com o intuito mesmo de agradar as grandes massas, o grande público. Então, no sentido da forma, eu achei até que A Outra Face é um livro mais bem realizado, né? Você percebe que o autor tem uma técnica ali mais bem trabalhada, né? Aqui eu senti uma escrita um pouco mais desleixada, né? Mas eu encarei essa leitura como um livro de entretenimento, né? E eu devo confessar para vocês que, enquanto entretenimento, eu me diverti bastante mesmo com O Reverso da Medalha, que é assim um livro sensacional enquanto literatura de entretenimento, né? Como eu disse, realmente essa preocupação com a forma, com a estilística da obra não me pareceu tão acentuada, né? De maneira alguma acentuada nesse livro aqui. Mas ainda assim foi uma leitura muito interessante, muito divertida mesmo. E eu fiquei até assim em dúvida se eu gravava esse vídeo, porque não deixa de ser uma tarefa um pouco complicada, porque O Reverso da Medalha é um livro que vai contar muitas histórias. Então aqui você não tem uma história só. É como se fosse uma coleção de pequenos romances, todos aqui formando esse longo romance, né? Tanto que o livro ele tem essa estrutura, né? Ele se divide em 5 livros. Na realidade ele tem um prólogo, aí tem o primeiro livro, o segundo até o quinto, e depois termina com um epílogo. E cada um dos 5 livros que se concentram no interior da obra constituem, de certa forma, mais ou menos uma história independente, né? Claro que elas estão interligadas entre si, mas na realidade a gente percebe que elas têm isso da unidade, né? De você compreender as histórias separadamente. E é um tanto difícil falar desse livro sem dar nenhum spoiler, mas eu vou me esforçar aqui para não revelar, pelo menos aquilo que eu considero que realmente o leitor não pode saber antes de ler, né? Antes de experimentar aqui essa experiência maravilhosa. E é importante vocês saberem também que esse livro percorre 4 gerações de uma família. Por isso que ele é assim um tanto extenso e faz todas essas divisões. Então você tem um período que vai ali do final do século XIX até o comecinho dos anos 80. E embora ao longo do romance o autor adote diferentes estilos, a gente pode dizer que esse livro é essencialmente um grande drama marcado pela tragédia, né? Que são muitas as tragédias que acontecem ao longo dos 5 livros. Comecemos então pela primeira parte, que é a minha favorita. Eu penso até que se o Sidney Sheldon tivesse publicado apenas essa primeira parte, seria muito bom, porque então teríamos simplesmente um livro de aventuras, porque essa primeira parte ela é marcada por muitas peripécias, vários acontecimentos interessantes, reviravoltas. É muito interessante mesmo, gente. Não que o restante do livro não tenha me agradado, mas essa primeira parte realmente foi assim sensacional. E nela nós vamos conhecer o Jamie, que é um jovem escocês que reside na fazenda dos seus pais com seus irmãos. E diferente deles, o Jamie é um tanto ambicioso. Ele decide tentar a sorte grande na África do Sul, que naquela época, né, nos finais do século XIX, estava se tornando um grande foco de garimpeiros que estavam se tornando milionários com o garimpo de diamantes. Então esse que é o plano do Jamie, né, se tornar um grande milionário através do garimpo de diamantes.
Mas a família dele acredita que isso não é uma boa ideia, que é muito arriscado. Mas ele tanto insiste que a mãe dele acaba conseguindo recursos para que ele faça então essa viagem até a África do Sul. Mas quando ele finalmente chega lá, ele percebe que não vai conseguir ficar por muito tempo se não obtiver lucros logo. Isso porque o custo de vida no local é um tanto elevado para ele. Mas ele será ajudado por uma pessoa muito importante, o senhor Salomão, que dentre vários negócios tem uma grande loja de equipamentos de garimpagem. E na realidade ele é um velho trambiqueiro, né, que engana os novos garimpeiros do lugar, mas ninguém sabe disso, né, inclusive o leitor. E ele reside sozinho com a sua filha, a Margaret, que é uma moça muito bonita, que ele super protege, né, ele é muito disciplinado com ela, né, ele meio que a mantém refém ali dentro da loja, trabalhando para ele, e não permite que nenhum homem se aproxime dela. Mas o Jamie, né, eu não digo que ele se apaixona pela Margaret, né, mas ele meio que acaba tendo uma simpatia por ela e percebe que ela também, de certa forma, corresponde a essa simpatia. E o que acontece é que o Jamie e o senhor Salomão fazem uma sociedade na qual o senhor Salomão se compromete a orientá-lo sobre os principais locais onde ele deve fazer a garimpagem, e o Jamie se compromete, né, a dividir com o seu sócio meio a meio tudo o que ele encontrar durante essa expedição. E o Jamie vai sofrer bastante durante todo este percurso de garimpagem, né? Eis um personagem que sofre muito, né, que rala muito para conseguir tudo o que quer. Mas finalmente, em determinado momento, ele acaba encontrando alguns diamantes, né, e fica assim maravilhado, exultante, achando que finalmente vai se tornar um milionário. Mas é aí que ele recebe o grande golpe do senhor Salomão, que vai apresentar o contrato de sociedade dos dois, né, em língua africana, o que não permitiu que o Jamie tivesse conhecimento do conteúdo do contrato, né? E nesse contrato, na realidade, né, está escrito que o senhor Salomão tem o direito absoluto sobre todas as pedras encontradas pelo Jamie. E eu nem preciso dizer que o Jamie fica assim, totalmente frustrado, cheio de ódio, né, com desejo de matar o Salomão, né? Então esse é o momento em que ele vai começar a tramar uma grande vingança contra este homem que o enganou. E sem querer contar muito, né, eu só vou adiantar aqui uma coisa. A Margaret, a filha do Salomão, será um dos instrumentos, né, para essa vingança. Passando para o segundo livro, nós vamos conhecer a Kate, que é filha do Jamie. E aqui nós já não vamos ter um livro de aventuras, mas meio que uma espécie de romancezinho, para dar aquela descontraída, né, depois de tantos e tantos acontecimentos do primeiro livro. E o curioso é que a Kate, desde muito menininha, é completamente apaixonada pelo empregado de confiança do seu pai, o David Blackwell. E David acredita que ele, na realidade, não passa de uma mera fantasia passageira para Kate, e que com o tempo isso vai passar. Mas o caso é que, conforme ela vai crescendo, esse sentimento, essa paixão vai se intensificando cada vez mais. E claro, ela vai lançar várias indiretas o tempo todo para o David, dizendo que quer casar com ele. E ela cria situações para ficar sós com ele, para estar sempre perto dele. E nem preciso dizer, ela tem muitos ciúmes do David, de maneira que ela afugenta todas as mulheres que tentam se aproximar dele. Até que num belo dia, que para Kate talvez não fosse tão belo assim, o David conta que vai se casar com uma mulher maravilhosa que ele conheceu. E a Kate fica assim chocada quando ela conhece a candidata, que, ao que parece, é uma mulher assim perfeita, né? Sem nenhum defeito. E, claro, ela vai tentar pensar em alguma coisa para afastar também essa mulher da vida do David. O terceiro livro, que é o menor de todos, vai então tratar da ascensão dessa grande empresa que é dirigida pela Kate. E a gente percebe no quanto ela se empenha para o crescimento da sua empresa. Ela não mede esforços, ela é capaz de qualquer coisa para que o seu negócio consiga se expandir. Ou seja, quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Ela nunca fica contente, ela nunca se satisfaz, ela tem assim uma sede inesgotável de poder. E em determinado momento, quando chega a Segunda Guerra Mundial, a Kate, que é do tipo que tenta tirar vantagem de todas as situações, tem um grande plano,
que é produzir armamentos para fornecer às nações que estão envolvidas na guerra, porque ela acredita que isso será um negócio muito lucrativo. Mas o seu marido, que eu não vou dizer se é o David, né, ele não concorda com isso, né, ele tem certos escrúpulos, ele acredita que isso, de certa forma, é uma colaboração com a guerra, e ele é totalmente contra. Mas a Kate, que só pensa no lucro, não dá ouvidos ao seu marido. Ela continua com essa ideia, né? Mas ela vai aproveitar uma situação em que ele está ausente para finalmente colocar esse negócio em prática. E claro, ela vai tentar tirar o máximo de lucro possível, né, desse negócio. Mas como tudo se descobre um dia, o marido da Kate vai acabar descobrindo então o jogo da sua esposa. No quarto livro nós vamos então conhecer o Tony, o filho da Kate. E é bom deixar bem claro que desde o seu aparecimento, a Kate é uma personagem imprescindível para a narrativa. Assim, mesmo com o passar das gerações, ela está sempre presente em cena e sempre com um relevante papel. O Tony, ele é um garoto muito simpático, muito meigo, sensível, com tendências artísticas, mas ele tem um sério problema. Ele não tem nenhum interesse nos negócios, né, da empresa da sua mãe. E, claro, o sonho da Kate é formar um sucessor, né, alguém que possa um dia lhe substituir e assumir, né, a sua grande empresa. Mas ela percebe que o Tony não manifesta nenhum interesse pela empresa. O sonho dele é se tornar um grande pintor. E aí, desde criança que ele tem essa ideia na cabeça, e conforme ele vai crescendo, ele confessa para a mãe que ele deseja estudar artes em Paris, né, para que ele possa se tornar um pintor renomado, reconhecido, né? E a verdade é que ele tem mesmo muito talento para isso. Mas a verdade é que o Tony tem uma postura um tanto submissa perante a sua mãe. E ele sempre tenta agradá-la em tudo. Ele é um excelente aluno. Ele faz o possível para deixar a sua mãe feliz e se sente muito mal por não poder corresponder às suas expectativas. E ele também fica sempre muito intimidado por ela, né? Ele sempre gagueja quando está na presença da Kate. Mas com tudo isso, o Tony ainda persiste no seu sonho e ele vai para Paris estudar pintura. Mas não pensem que Kate vai ficar com os braços cruzados. E sim, inescrupulosamente, ela vai armar uma cilada para fazer com que o filho desista dessa carreira, desse sonho, e possa um dia dirigir a sua empresa, né? Será que ela consegue? Chegamos finalmente ao quinto livro, que de todos é assim o mais novelesco. Ele tem uma pegada de novela mexicana. E talvez por eu gostar de novelas mexicanas, né, eu gostei tanto dessa parte. Tirando o primeiro livro, esse quinto, eu acredito que seja o meu favorito. E nele, o Sheldon vai trazer aquele clichêzão das irmãs gêmeas, onde você tem uma boa e uma má. E essas gêmeas são a Ivy e a Alexandra, né? As filhas de Tony, as netas da Kate. E a Ivy, desde pequena, sempre teve muita raiva da irmã, porque ela não concordava em ter que dividir tudo com ela. Ela sempre queria tudo para si, né? Uma menina muito egoísta. E antes delas completarem 5 anos, a Ivy prepara uma armadilha para matar a irmã. Ela tenta matar a irmã queimada, para vocês terem uma ideia da maldade dessa criança, né? Possuída pelo demônio. E acontece que o plano acaba não dando certo, a Alexandra acaba sendo salva por uma pessoa, né? Sempre aparece uma pessoa toda vez que a Ivy tenta matar a Alexandra, né? Porque ela vai tentar várias vezes. E os anos vão passando e nunca a Ivy consegue matar a Alexandra. Eu sei que isso pode soar um tanto improvável ou mesmo inverossímil, mas é como eu disse, né, gente? Isso aqui é literatura de entretenimento e por mais que eu não aprovasse as atitudes da Ivy, eu ficava sempre muito entretido toda vez que ela entrava em cena. E ela tem, assim, uma conduta totalmente reprovável, né? Só que ela é muito esperta, ela faz tudo às escondidas da avó, porque ela não pode decepcionar a Kate, né, já que ela deseja ardentemente ser a sucessora da Kate, né? Ela deseja muito um dia assumir a grande empresa da sua avó. E ela sai com vários caras, ela inclusive acaba engravidando de um professor, mas ela sempre consegue se safar da situação, né? Ela vai dizer que foi violentada e tudo mais. Mas a Kate, que não é boba nem nada, um dia acaba descobrindo todo o jogo da Ivy. E o que é que ela vai fazer? Ela vai deserdá-la.
Só que como a Kate sempre se esforçou para preservar a imagem, né, do seu sobrenome, ela vai fazer com que ninguém fique sabendo, né, das atrocidades cometidas pela Ivy. Mas a Kate está disposta mesmo a punir a Ivy. Ela vai deserdá-la, afastá-la de sua casa e fazê-la viver simplesmente com uma pequena mesada mensal. Mas a Ivy, claro, não vai ficar conformada com essa situação. Ela continuará tramando maldades contra a sua irmã e agora também contra a avó. Mas agora ela terá um aliado, que é o George Mellis, um sádico que tem prazer em violentar mulheres e homens também. E ela vai se aproveitar do fato de que o George é um homem muito bonito, de um tipo físico muito atraente, para colocá-lo no caminho da sua irmã Alexandra. E assim ela vai conseguir atingir a sua irmã gêmea e ao mesmo tempo se vingar da sua avó, com um plano diabólico com o qual ela pretende dominar a empresa, né, da Kate. E agora, só para finalizar essa resenha, eu gostaria de comentar sobre 2 pontos que me chamaram muita atenção nesse livro, que embora à primeira vista possa parecer assim, uma obra totalmente superficial, mas que ainda assim provoca alguma reflexão. E a primeira delas é justamente isso de que você percebe que a Kate ela é totalmente dominada pelo seu trabalho. Inclusive, em determinada passagem, o autor vai dizer que não é a empresa que serve a Kate, e sim ela quem serve a empresa. Ou seja, ela é totalmente absorvida pelo trabalho. E isso a prejudica sem que ela perceba, né? Isso acaba fazendo dela uma pessoa obsessiva, né? E a gente sabe que existem pessoas assim, que são tão viciadas em trabalho, né? Às vezes são tão dominadas pela sua tarefa profissional que acabam deixando de aproveitar a sua própria vida. E outra coisa que me chamou bastante atenção nesse livro é justamente essa gama que ela tem de querer a todo custo encontrar um sucessor, alguém que possa substituí-la um dia, porque a empresa é tão importante para ela que dá a impressão de que ela está diante de uma chama enorme que ela não pode deixar se apagar jamais, né? Inclusive, em alguns momentos ela diz, né, que a empresa não pode morrer, a empresa não pode se acabar.